Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vamos começar falando de PEC kamikaze, Vera, porque tá valendo tudo, né? Já teve, o presidente da Câmara tinha adiado a votação, aí começou a votar ontem, já tinha tido uma manobra ali para votar piso da enfermagem e garantir quórum. Aí deu problema técnico, a votação acontece hoje, já pulou ali, conseguiu fazer sessão remota, agora derrubou intervalo para antecipar a votação no segundo turno. É uma corrida maluca, né? Corrida maluca, Carol. O Arthur Lira está mostrando que ele pode tudo, né? Que ele pode tudo, inclusive a revelia do regimento interno da Câmara. Ele fez letra morta do regimento interno da Câmara, assim como o do Senado também já tinha sido totalmente atropelado para permitir uma votação sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal da Casa, sem passar pelas demais comissões, também lá sem respeitar interstício de votação, nenhum tipo de intervalo, nenhum tipo de direito da minoria para tentar obstruir. Então, as duas casas deram um show de desrespeito aos seus próprios ritos internos de votação, e isso pode parecer para o nosso ouvinte, pode parecer para quem nos assiste, uma mera formalidade, uma burocracia, mas não é disso que se trata. Esses ritos existem justamente porque processos legislativos precisam garantir a transparência, precisam garantir a constitucionalidade das matérias que tramitam, eles precisam assegurar à minoria o direito de participar das votações, inclusive com destaques, com obstruções, com votações nominais, com checagem de quórum. A gente teve num passado não tão remoto, governo Fernando Henrique ainda, caso de pessoas que votavam por outras, pianistas de votações, e isso era um escândalo real quando acontecia. Agora, no meio de uma votação, o presidente da Câmara interrompe uma sessão que ele manteve aberta de um dia para o outro. Vamos dizer aqui, relembrar a cronologia para quem não acompanhou tudo desde ontem. Depois da votação do texto principal em primeiro turno, caiu a internet, caiu o sistema que permitia a deputados votarem remotamente, acompanharem a sessão remotamente, participarem, inclusive, remotamente. Os dois servidores de internet que fornecem esse serviço para a Câmara pararam ao mesmo tempo. O Lira fez um escândalo, chamou a Polícia Federal, aventou a possibilidade de hacker, de fraude no sistema, ficou até de madrugada fazendo perícia, recolhendo dados, etc., e manteve a sessão aberta a despeito disso, e validou a votação e queria que a sessão continuasse daquele ponto hoje. A oposição criticou, protestou, ameaçou ir ao Supremo. O que ele fez? Encerrou aquela sessão, mas validou o seu resultado e abriu uma outra sessão só para votar os destaques da votação. Entre eles, aquele importantíssimo que mudava a questão do estado de emergência. Essa sessão, pelo risco de que não houvesse quórum na casa para que fosse votada e que tivesse que ficar para a semana que vem a votação da PEC, ele decidiu ali de pronto, do nada, que poderia ser totalmente remota. Até um registro de presença na sessão poderia ser feito remotamente, coisa que só é facultada hoje em dia, isso depois da pandemia, às segundas e às sextas-feiras. Então, ele abriu. Hoje é uma quarta-feira, um dia clássico de se estar em Brasília e estar presencialmente no plenário, mas ele facultou para uma votação remota. Com isso, ele conseguiu um quórum de 503 deputados, quase a integralidade da Câmara. Você pode votar até no seu celular, qualquer um que estiver em qualquer lugar, deu presença lá e votou, derrubou todos os destaques, inclusive esse, e é isso, é um presidente que pode tudo, já podia tudo no manejo das emendas, a destinação dessas emendas, etc., e agora pode tudo quanto aos ritos de votação. Isso não nos leva para um bom lugar, porque hoje pode ser uma proposta meritória, vai dar dinheiro para quem mais precisa, etc., e amanhã? E se for a supressão de algum direito? E se for a supressão de alguma garantia constitucional? E se for algo que atente contra as investigações, por exemplo? O que as pessoas vão dizer quando se atropelar todos esses mesmos ritos, usando essa jurisprudência aberta agora, para projetos não tão consensualmente meritórios assim? É para isso que os processos existem. E até para que esses processos sejam cumpridos por qualquer candidato, qualquer presidente que ocupe ali a Câmara, o Senado, a própria Presidência da República, né? A e B ficam submetidos aí às mesmas regras.
Agora, Vera, você mencionou o estado de emergência, né, que foi mantido nessa votação. A oposição até tentou derrubar, mas não conseguiu. Como é que ficam os próximos passos disso? Tem risco de judicialização? Certamente essa será a principal questão judicializada, Muniz. E se fosse, né, se houvesse juízes em Brasília e se o Supremo estivesse realmente atento a essa questão, derrubaria isso, porque colocaram no ato das disposições transitórias. A gente falou já bastante da anomalia que é esse estado de emergência. Um estado de emergência declarado às pressas, quando a guerra já existe desde o início do ano, quando o preço dos combustíveis já vem subindo desde o ano passado, a pandemia já é de 3 anos, então algo fabricado artificialmente para assegurar ao presidente algum tipo de blindagem jurídica para a série de legislações que estão sendo desrespeitadas na votação dessa PEC. É só para isso que existe esse estado de emergência. Ele é uma muleta para assegurar ao presidente que ele não vai ser processado. E os apoiadores do Bolsonaro, durante a votação, deixaram isso claro. Quando se discutiu esse destaque, um deputado do PL chegou a falar: vocês estão querendo derrubar isso para pedir o impeachment do Bolsonaro, não é? Então, em condições normais, né, em que as instituições estivessem funcionando sem estresse, sem atrito, sem serem submetidas a linchamento público, isso seria derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, porque é uma excrescência, é uma anomalia. Mas agora eles estão fazendo ali uma espécie de uma seleção das brigas em que eles querem entrar, os ministros. Vamos ver com que ministro vai cair. O que caiu até agora com o ministro André Mendonça foi tudo chutado para a gaveta por ele. Ele vai deixar rolar solto. Se cair com outros, também deve ter o mesmo destino. E a gente deve ver o Supremo se manifestar sobre o mérito dessa bizarrice que o Congresso cometeu só depois da eleição. Aí depois da eleição eles vão dizer: olha só, descobrimos agora que eles colocaram aqui na Constituição um estado de emergência que não existia. Vamos tirar isso daqui para não ficar sendo usado por outros ou por outras vezes, para não abrir um precedente. Mas aí o dinheiro já vai ter sido destinado e a PEC já vai ter cumprido todas as suas finalidades, né? Agora você vê o subtexto, né, Vera? Quando um bolsonarista diz que a oposição quer derrubar o dispositivo do estado de emergência para pedir o impeachment do Bolsonaro, a gente subentende aí que haveria motivo para pedir o impeachment, né? Não fosse essa gambiarra, essa invencionice, porque ele está solapando a legislação eleitoral, teto de gasto, enfim, pode escolher aí algum dispositivo legal, Constituição, para conceder benefício às vésperas da eleição. É claro que foi uma gambiarra colocar esse estado de emergência. E aí foi o vice-líder do PL, o deputado capitão Alberto Neto, disse que a oposição queria tirar essa menção para poder pedir o impeachment do Bolsonaro. Olha o subtexto disso, né? É isso, a gente está fazendo aqui uma bizarrice, que todo mundo está chancelando, aliás, e vocês tentam tirar um pedaço da bizarrice para pedir o impeachment do Bolsonaro. Eu achei que o único lúcido aí nessa votação da Câmara, assim como o senador José Serra tinha sido uma voz isolada no Senado, eu gostei muito de uma declaração de um deputado do PT, o Frei Anastácio, lá da Paraíba, que ele disse: olha, é muito ridículo, inclusive a oposição, inclusive o meu partido, ficar falando contra e votar a favor. Eu não vou chancelar algo que é uma enganação do povo. Então, para além desses aspectos institucionais e jurídicos que eu estou trazendo aqui, ele falou de um aspecto também ele político. Ele teve coragem de se posicionar politicamente, mesmo sendo um deputado do Nordeste e do PT, e ligado aí à Igreja Católica, portanto, muito próximo, provavelmente, dessas questões sociais, para dizer: olha, isso aqui é uma enganação do povo, não é de hoje que existe uma emergência. O governo Bolsonaro nunca se preocupou com isso. Se a oposição tivesse tido coragem de encampar um discurso que é político, mostrando o componente de estelionato eleitoral que existe nessa medida, poderia ter tido coragem de votar contra, ainda que isso vá ser usado pelos bolsonaristas: olha, o PT é contra o povo, etc. Ficaria patente o uso eleitoreiro e que causa uma desvantagem de poder econômico na eleição. Isso não é uma coisa trivial, não é bobo, é quase uma compra de votos. Teria como erigir um discurso político nessas bases, mas a oposição não teve coragem. Foram pouquíssimos os votos contrários, em primeiro turno foram só 13,
votos contra a PEC, 14, aliás, 393 a favor, 14 contra, só um do PT, que foi desse deputado que foi o único que teve coragem de mostrar a idiosincrasia de falar contra e votar a favor. É isso. Vera, vamos passar aqui para o próximo assunto, falar um pouquinho de eleições, a segurança das eleições. Teve essa auditoria aí do TCU, mais uma auditoria, né, que atestou os métodos do TSE para garantir a segurança das eleições estão válidos. É um recado bem importante, né? Muito importante, principalmente porque as Forças Armadas estão todos os dias insistindo em dizer que não foram chamadas, e não foram mesmo, porque não é a sua atribuição para fazer a auditoria, para fazer fiscalização das urnas e fiscalização da votação no dia da votação, que é isso que eles querem. E o TCU, sim, é um órgão por excelência de controle, um órgão que faz auditorias, que tem sistemática, que tem pessoal capacitado para fazer diferentes tipos de auditoria. E já fazia nas urnas eletrônicas, faz historicamente, mas abriu uma auditoria especial em razão dessa gritaria histérica do Bolsonaro e dos seus apoiadores. Essa auditoria já teve 3 rodadas. O que foi votado hoje e aprovado por unanimidade do plenário do TCU foi a 3ª rodada dessa auditoria. Técnicos do TCU vão para dentro do TSE e escrutinam todos os processos. Então, a primeira rodada buscou verificar se a sistemática da votação eletrônica é suficiente para garantir a auditabilidade do processo, ou seja, se as urnas são auditáveis, porque essa é uma das falácias, e o resultado foi que sim, que estava demonstrado que o sistema eleitoral brasileiro dispõe de mecanismos de fiscalização que permitem a auditoria da votação eletrônica em todas as suas fases. Na segunda rodada, foram analisados os aspectos que pudessem impactar as atividades relacionadas à votação eletrônica, ou seja, gestão de risco orçamentário, gestão de riscos humanos, etc. Também foi atestado que estava tudo em conformidade. E essa 3ª rodada buscou avaliar se o TSE estabeleceu um mecanismo de gestão de riscos para garantir a proteção dos processos no processo eleitoral mesmo, ou seja, evitar que haja interrupção das eleições com casos de incidentes, de falhas, de desastres, etc., e a retomada dessa votação em caso de uma dessas falhas. E aí atestaram a segurança plena do sistema e essa capacidade de responder a essas coisas que estejam fora do script, fora do previsto. O relatório é vasto, extenso e foi tornado público até para ajudar, né, a desfazer as fake news bolsonaristas a respeito disso. E, na sua conclusão, o relator da auditoria, que é o ministro Bruno Dantas, diz o seguinte: o TSE tem se esmerado em aperfeiçoar a segurança interna do processo de votação, ainda que o sucesso do pleito também demande articulação com outras instituições e com a sociedade, e especialmente para que sua execução e conclusão sejam pacíficas. Então, aqui vai um recado claro para a Presidência da República, para as Forças Armadas, de que é preciso pacificar o processo eleitoral e garantir que ele ocorra dentro de uma normalidade, dentro da tranquilidade. Então, é muito importante essa auditoria. Recomendo aos nossos ouvintes e internautas que são bombardeados com fake news sobre isso no grupo da família, no grupo dos seus amigos de escola, que peguem esse relatório e mandem um relatório para os seus compartilhadores de fake news, amigos, porque é importante que a gente conscientize as pessoas próximas, aquelas que estão ali ao nosso alcance, da integridade do sistema eleitoral. Isso é uma coisa valiosa que a gente tem no Brasil. É raro a gente poder se orgulhar de algum processo nosso que é bom, que é seguro e que é exemplo para o mundo, e o nosso processo eletrônico de votações é um deles. Vera, tem até uma mensagem aqui que eu acho que é legal da gente colocar nessa conversa. Quando a gente mencionou essa auditoria, chegaram aqui algumas mensagens. Uma delas do Marcelo, aqui de São Paulo, repercutindo algo que a Carol mencionou. Ele fala aqui que sobre as urnas não é porque desde os anos 90 que não pegaram nada, que não teve nenhum problema, que não vai ser pego agora porque os hackers evoluíram muito. Mas isso também está contemplado em todos esses processos do TSE, porque eles chamam exatamente técnicos, especialistas para tentar fazer burlas no sistema, e tudo que eles descobrem depois acaba passando por um processo para fechar
essas brechas. Então, tem esse processo também de atualização do sistema, né, Vera? Exato. E as urnas eletrônicas, elas não ficam em rede. Isso já foi dito e muitas vezes. Durante todo o processo, elas são terminais estanques, elas não estão conectadas a nada. Só no final se extrai o voto daquela máquina e é jogado para contabilização. Então, o hacker não tem acesso a isso, não está conectado à internet, não é dessa maneira que funciona. Há esses processos aí de chamar hackers para tentarem entrar no sistema e nunca foi efetivo, nunca se conseguiu. Então, é importante que as pessoas que têm essas dúvidas, porque essas dúvidas são geradas dada a insistência e dada a credencial de quem fala, né? Você vê o presidente da República, você vê ministros de Estado, você vê generais falando a respeito. Então, fica uma dúvida, fica uma caraminhola. Se informem a respeito disso, a Justiça Eleitoral tem tudo aberto lá, todas essas auditorias, as etapas sucessivas de lacração do sistema, de aferição de todas as etapas da votação, elas são acompanhadas por várias instituições, pelos partidos políticos. Então, eu recomendo que as pessoas que têm essa dúvida vão à fonte primária para se informar e não fiquem aceitando essas teorias da conspiração que ficam por aí, porque isso vai ser o principal assunto do ano. No dia da eleição, vai ter muita gente que vai tentar dizer que está sendo fraudado antes da eleição, vão tentar mudar a data da eleição, vão tentar invalidar o resultado. Então, as pessoas têm de se armar de informação e não de fake news para resistir a esse bombardeio. Vera, falando agora um pouco sobre campanha, né? A campanha oficialmente ainda não começou, mas os pré-candidatos já estão em campanha. O presidente Jair Bolsonaro faz um ato com mulheres amanhã, em meio a toda essa crise gerada pela morte do guarda municipal Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Exato, vai ter um ato grande com mulheres, mais uma tentativa de melhorar a entrada do presidente junto ao eleitorado feminino. Hoje ele falou a respeito, né, com aqueles apoiadores que sempre o esperam lá no Palácio da Alvorada, e falou naqueles termos bolsonaristas. Diz que a mulher quer um presidente e não um marido para casar. É engraçado que, quando se fala de mulheres, sempre a metáfora tem a ver com casa, com casamento, com esse tipo de estereótipo, uma visão bem estereotipada da mulher. De fato, ninguém quer um marido para casar, mas a mulher, o homem, todos os eleitores, todos os cidadãos querem um presidente. Nisso ele está certo, e talvez isso explique uma certa aversão do eleitorado feminino a ele, não qualquer estereótipo ligado a marido, mulher, mas a presidência, né? A presidência que ele exerce. Ele ainda aventou algumas hipóteses, que o fato dele defender armas e fazer motociata é coisa que mulher não gosta. Enfim, tudo uma visão muito rasa das questões de gênero, das questões que de verdade afetam o eleitorado feminino, para as quais ele não está minimamente interessado, nunca teve nenhuma política pública efetiva a esse respeito. Vai fazer um ato para posar para foto com apoiadoras. Eles já tentaram levar a primeira-dama Michele Bolsonaro para dentro da campanha de uma forma mais ativa, que ela gravasse inserções, que participasse. Até agora ela tem se resguardado, mas deverá estar nesse ato. E, Carol, teve uma manifestação da irmã do Marcelo Arruda, de uma das irmãs, a respeito do uso bizarro que foi feito do telefonema do presidente para os seus outros irmãos, dizendo que ele primeiro criticou o irmão dela e, de repente, resolveu se compadecer da sua família. Ele bate e depois resolve consolar, foram as aspas dela, a respeito das declarações todas que Bolsonaro deu, de que a vítima que foi assassinada teria jogado pedras no agressor. Mourão chegou a dizer que briga de bêbado tem todo fim de semana. Ela também criticou o vice-presidente. Então, esse é um episódio em que ele tentou chamar a família para validar o seu discurso, numa total insensibilidade quanto ao luto que essa família está vivendo, tentando instrumentalizar uma família enlutada, e uma das irmãs, pelo menos uma, reagiu. Mulher. É isso. E Vera, falando da outra pré-campanha, né, ali dos líderes das pesquisas, hoje teve aquele encontro do Lula com o Rodrigo Pacheco, lá em Brasília. Teve até foto oficial, foi um evento ali que mostrou uma reaproximação do Lula ali com o establishment. Como é que você viu aí esse movimento de hoje?
Importante para ele, essa foto mostrando ali na frente da residência oficial do Senado, o Rodrigo Pacheco, outros senadores, outros líderes petistas, estava lá o Aloysio Mercadante, estava a presidente do PT, Gleice Hoffmann, que já foi senadora, hoje é deputada. Então, para o Lula é importante essa reaproximação, porque ele vai precisar ter o Congresso a seu favor, se for eleito. Mostra que o Rodrigo Pacheco já faz uma readaptação do seu posicionamento político. Ele foi eleito com votos da oposição também, mas com um apoio que foi importante do Palácio do Planalto naquela ocasião. Foi paulatinamente se distanciando do Bolsonaro, mas ele, na presidência do Senado, tem sido aquele que dá uma no cravo e uma na ferradura. Recentemente, postergou a instalação da CPI do MEC, algo que ajudou Bolsonaro. Também correu com a PEC Kamikaze. E agora ele faz esse gesto aí de aproximação com o Lula. O seu partido já está, ainda que não oficialmente, mas apoiando o Lula. Gilberto Kassab é defensor do apoio ao Lula, embora em São Paulo tenha fechado com o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato bolsonarista, e o Alexandre Calil, que é de Minas, assim como o Rodrigo Pacheco, está numa dobradinha com o PT no estado de Minas. Pacheco foi antipetista, foi eleito senador contra Dilma Rousseff, venceu Dilma Rousseff, fez uma campanha dura contra o PT, então é um gesto de reaproximação que o reposiciona para tentar se manter na presidência do Senado no ano que vem, caso o Lula vença, e que vai irritar o Palácio, certamente. Bolsonaro sempre acusa o golpe quando alguém que ele acha que deveria estar na sua esfera de influência se aproxima do Lula, faz qualquer evento com o Lula. Até o presidente de Portugal, coitado, veio aqui, fez um almoço com o Lula e o Bolsonaro deixou de estar com ele numa agenda oficial. Então, o Bolsonaro não disfarça quando essas coisas acontecem. Rodrigo Pacheco pode esperar que ele vai levar uma traulitada do presidente mais cedo ou mais tarde. E simbólico isso acontecer durante a votação da PEC Kamikaze, né, Vera? Porque de um lado tem uma sinalização ali de que a Câmara está fechada com o presidente Bolsonaro, a matéria também já passou pelo Senado, mas de outro abre-se ali uma brecha, o presidente do Senado se reunindo com a oposição, né? É isso, mas bem mineirinho ele, né, Carol? Super, porque ele acabou de dar todas as colheres de chá que o Lira deu, só que sem sujar tanto as mãos, né? Ele sempre tem aquela cara ali mais polida, né? Meio fleumático, mas fez as mesmas coisas que o Lira fez sem dar tanta bandeira. É a escola Kassab, né? Nem ao centro, nem à direita, nem à esquerda, nem de centro, muito pelo contrário. Bem isso. Agora, Vera, ainda falando sobre a campanha do Lula, a ala lulista do MDB está querendo rifar a Simone Tebet já, né? Já está querendo há bastante tempo e vai fazer uma nova investida na segunda-feira, Carol. Vai ter um ato aí de apoio do MDB de vários estados. São 9 estados, podendo chegar a 16 de apoio ao Lula. E com o próprio Lula, vão estar com o Lula o Renan Calheiros, o Eunício Oliveira, o Eduardo Braga, todos esses que são essa frente pró-Lula dentro do MDB, que é concentrada nos governadores e nos senadores, principalmente, mas eles também vão pedir uma reunião com o presidente da sigla, que é o deputado Baleia Rossi, para pedir que seja retirada oficialmente a candidatura da senadora Simone Tebet, para que não paire essa ambiguidade, para que principalmente não se gastem recursos do famoso fundão eleitoral na campanha da Simone, que eles acham que é fadada ao fracasso, que é natimorta e etc. Então, a simbologia desses grandes caciques, colegas da senadora no Senado, irem ao presidente para pedir a retirada da candidatura dela, é um golpe bem grande nela e joga contra a tentativa que ela vem fazendo, ainda sem nenhum sucesso, diga-se, de se contrapor à polarização antecipada entre Lula e Bolsonaro. Então, vai ser mais uma demonstração pública de que nem o seu partido confia que ela conseguirá sucesso nessa empreitada. Isso tem reflexos aí, né? Pode fazer minguar na destinação de recursos para ela, para marqueteiro, para contratação de pesquisas, para tudo isso que estrutura uma campanha, para viagens, etc. E também os aliados, né, como o Cidadania e o PSDB, olham para esse movimento dentro do próprio partido dela e pensam como a gente vai conseguir alguma unidade aqui nos nossos próprios partidos para apoiá-la, se nem o partido dela consegue. Então, é muito ruim
para uma candidata que está tentando decolar esse tipo de movimentação, mas vai acontecer, já está prevista para acontecer. E assim a senadora vai enfrentando as agruras dessa campanha muito difícil para ela. Vamos com a música? Hoje é dia de quê, Vera? Hoje é dia de rock, bebê. Essas efemérides que servem para a gente dar um respiro nos dias difíceis, né? Dia Mundial do Rock, não sei como surgiu, mas e até teve o Ciro Gomes vestido de David Bowie, que a Carol circulou no nosso grupo logo cedo, que foi uma ideia bem ruim do João Santana. O que está acontecendo com o João Santana, Vera? Ele está do lado de quem? É fã ou hater, como diria a Anitta? Exato, fã ou hater, não dá para saber, perdeu um pouco a mão, né? Mas tivemos isso ligado à eleição, então vamos de rock. A gente vai com um roqueiro legítimo, que é o Mutantes, a Rita Lee, sua trupe, e não o Ciro Gomes, esse tal de rock and roll aí. Ela nem vem mais pra casa, doutor, ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor, ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll. Rock and roll. Os jovens não gostam muito mais de rock, né? Mas ele tá aí, tá vivo, respira bem. É um menino tão sabido, doutor. Acho que parte dos jovens deve gostar ainda, sei lá. Tem essa esperança. Sim. Valeu, Vera. Obrigada. Boa noite pra você. Até amanhã. Tchau, gente. Vera. Até amanhã.